gente! Muito boa noite, boa semana para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E aí, quem vai parar o Palmeiras de Felipão? Em 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro sob o comando do treinador, o Verdão ainda não perdeu nenhum. São 11 vitórias, 3 empates. Lisca, técnico do Ceará, até tentou surpreender ontem no Pacaembu, mas também caiu diante do experiente comandante palmeirense. Lisca chegou ao Pacaembu sorridente, todo brincalhão. Já Felipão estava de cara fechada, mais sério, concentrado. Quando a bola rola, o palmeirense está agitado por conta do bom começo do Ceará. Enquanto Lisca está calmo, tranquilo, confiante. Ele só fica doido quando o árbitro volta atrás do escanteio marcado e dá pênalti no lance em que a bola bateu no braço de Edinho antes de sair pela linha de fundo. O árbitro auxiliar e o Bandeira não viram. O Bandeira, pode ver, tá aí na imagem, está bem claro. O quarto árbitro se vira para escanteio, que tem o sinal de corpo. O Bandeira aponta para o escanteio e o árbitro dá o escanteio. Já Felipão pegou leve na comemoração do gol de Bruno Henrique. Vibrou um pouco, cumprimentou os reservas, mas saiu fora do bolo, que abraçou o volante e cantou parabéns para você pelo aniversário do jogador. Felipão teve mais motivos para comemorar. Golaço do aniversariante do dia, 2-0 para o Palmeiras, 14º gol de Bruno Henrique na temporada. Mas no final do primeiro tempo, o Verdão perde Daverson expulso. E Lisca continuava doido, tão doido que acabou expulso antes do intervalo. Foi embora de campo batendo boca com a torcida do Palmeiras. Eu quero saber por que eu fui expulso. Eles não conseguiram me dizer até agora por que eu fui expulso, se eu nem falei com a arbitragem. Naquele lance que eu fui expulso, eu nem falei com a arbitragem, gente. Na cabine, onde assistiu o segundo tempo, Lisca estava bem mais calminho. Já Felipão lamentou o gol marcado por Arthur. E foi aos poucos ficando cada vez mais nervoso. E não foi só com a pressão do Ceará. Além de Daverson, o Palmeiras perdeu Mike, Bruno Henrique e Lucas Lima, que levaram terceiro cartão amarelo. E também não enfrentam o Flamengo na semana que vem. Parece até que tinha uma lista pronta. Todo mundo sabe que vai prejudicar, mas tem outros jogadores com excelente qualidade. Confio no meu grupo e o grupo que a gente colocar em campo vai dar conta do recado. A sofrida vitória manteve o Palmeiras na liderança isolada do Campeonato Brasileiro e serviu para melhorar ainda mais os já incríveis números de Felipão na competição. Em 2018, em 13 jogos, no comando do Palmeiras no Brasileirão, foram 11 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Mas desta vez, o treinador fez questão de agradecer a quem estava fora do campo pelo resultado obtido. Torcida maravilhosa, fantástica, porque a gente sofreu e eles sofreram juntos e eles nos incentivavam a ter correr mais 1 metro. A sofrer um pouco mais e a conseguir essa vitória. Então, a nossa vitória de hoje não é nossa, é deles, é do torcedor. Eles estão de parabéns e tomara que continue assim, para que a gente possa ainda chegar um pouco mais à frente. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O Palmeiras faz uma campanha fantástica no Campeonato Brasileiro. E, curiosamente, fazendo jus ao elenco, ao investimento que foi dado, no caso, ao Felipão. Ao Roger, o Roger acabou saindo e o Felipão está sabendo usufruir dessa qualidade, desse número. Tanto que, mesmo sem jogar com os titulares, boa parte dos jogos, só no segundo turno, 8 vitórias e 2 empates. Uma campanha que lembra muito a do Corinthians no primeiro turno do ano passado, que a gente chama de campanha fora da curva. Não por acaso o Palmeiras estava em 5º atrás do São Paulo, 6 pontos atrás, e hoje ele está 6 pontos à frente, 4 pontos à frente do segundo colocado, o Flamengo. O Inter pode assumir essa posição hoje. E aí, falando em Flamengo, Flávio, a gente vai ter Palmeiras e Flamengo, ou melhor, Flamengo e Palmeiras sábado no Maracanã, 7 da noite. Um jogo que tem cara de decisão, de final de campeonato. E a guerra nos bastidores já começou. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Bandeira de Melo, que é o presidente do Flamengo, que respondeu aí às críticas do Felipão. O Felipão dizendo que até parece que o árbitro tinha uma listinha. O Alexandre Matos foi mais contundente ainda, dizendo que o árbitro estava pensando no jogo de sábado no Maracanã. Quer dizer, que parece até que o árbitro estava pensando nisso. Então, é uma pena só que
um confronto como esse, Palmeiras e Flamengo, esteja sendo promovido, digamos assim, por questões que levantam suspeitas sobre a legitimidade do campeonato, né? Mas algo também que tem muito a ver com o Brasil. Quando ganhar, levar vantagem, esse é o principal objetivo, independentemente dos meios. Não estou aqui dizendo que o Palmeiras está certo ou está errado, né? Pode ser blefe e pode ser verdade. No Brasil, especialmente no futebol, tudo é possível, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. O Palmeiras vai bem, vai tranquilo. Eu estou limitando o título a Palmeiras e Flamengo. Entendo que o Internacional... Você descarta o Inter? Então, boa equipe, sim. Eu acho que muito... Pode ser que não, ele vai jogar daqui a pouco, se ele ganhar do Santos e tal. Mas eu acho que ele está na mesma situação do São Paulo. Ele está meio fora do lugar que o São Paulo estava há algum tempo atrás. Não por nada. Camisa maravilhosa, histórica como a do São Paulo, mas elenco insuficiente. E agora uma chegada muito forte. Então Palmeiras e Flamengo estão brigando. Esse jogo vira chave. Se o Palmeiras ganhar esse jogo, ele praticamente, dentro do meu conceito que o Inter não terá força, ele será campeão. E o Flamengo joga tudo, que ele vai colar no Palmeiras se ele ganhar. E fica esse mimimi, vem para lá, vem para cá, e o que você falou é verdade. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não consegue promover o jogo pelo nível dos jogadores. Promove porque o árbitro não sei o quê. Então fala muito de árbitro, de VAR, de briga. Bom, cada um tem que falar aquilo que tem de maior repercussão, né? Fazer o quê? Bom, isso mostra claramente que nós não temos comando no futebol. Cada um olha o seu lado. Vai falar mal do árbitro lá na Inglaterra? Não, fala bem. Cada um olha do seu lado. Não existe um conceito de todo. Se o presidente do Flamengo fala que ele foi já prejudicado, o técnico do Palmeiras diz que tem listinha. Eles estão jogando contra a lisura do evento. Claro. Eles é que estão falando. Então, se você não tem consenso, se você não tem se você não preserva o todo, então é cada um por si. E nem estou dizendo que o Palmeiras tenha sido prejudicado, ou o Flamengo, até sim. E por uma fé, não. Mas eles estão, talvez, não sei, eles estão levantando a situação do cada um por si. Ninguém fala no todo, sabe aquela coisa do conceitualmente, pro nível do jogo. É o que você falou, o jogo era para ser um jogo de barulho desde hoje. E mostra a vida do Palmeiras, mostra a vida do Flamengo, mostra os grandes jogos entre eles e não foram poucos. Não, fica nisso aí, um acusando o outro, dizendo que um foi favorecido, o outro. Bom, se um foi favorecido, o outro foi favorecido, o evento não é uma coisa séria. A liga não é séria. É que não é uma liga, né? É apenas a CBF. Então, são eles que estão falando. E isso não traz benefício para o futebol? Não, claro que não. Que você não vê cada um reclamando em nome de uma lisura, de uma filosofia, de uma credibilidade, uma filosofia. Não, é para ver, olhar o próprio umbigo e muitas vezes até pressionar o árbitro que vai para o jogo para de repente... Opa, na dúvida, eu vou beneficiar quem está reclamando mais. Então imagina, eu ainda não sei qual é o árbitro que vai apitar Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. Mas imagina o peso que esse árbitro vai entrar, que peso nas costas esse árbitro vai entrar no Maracanã. E aí, isso não ajuda em absolutamente nada. E qualquer coisa que ele fizer, vai ter reclamação de ambos os lados. O Flamengo disse que foi prejudicado em 2015, 2016, 2017 e 2018. Teoricamente, ele está na hora de ser beneficiado. Pois é, aí o Palmeiras diz que tem listinha, que perdeu. O Palmeiras perdeu o Mike, perdeu o Bruno Henrique e o Lucas Lima. E tem mais um. E o Davidson, que também não dá para você dizer que a culpa é do árbitro. Né? Que, pelo amor de Deus, o Davidson foi de uma irresponsabilidade muito grande para variar. Né? Quer dizer, então você... O Alberto Helena falou uma coisa ontem no Mesa Redonda, Flávio, que eu acho que ele tem total razão. É a incapacidade de assumir os próprios erros e de sempre terceirizar a falha. Sim. Palmeiras e Flamengo, quer dizer, o Flamengo está se defendendo agora. Não, e ninguém é mais Tereza de Calcutá, não. A gente sabe como é que as coisas funcionam. Só estão propondo que se tenha uma ideia de liga, do todo. Se eu levantar desconfiança sobre qualquer coisa, eu estou prejudicando o evento como um todo. Isso. Eles é que estão dizendo que o evento deles é sujo. Bom, um dos rivais do Palmeiras nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro é o Inter, que entra em campo logo mais às 8 da noite para encarar o Santos no Beira-Rio. E na nossa enquete do dia a gente quer saber o seu palpite para esse jogo. Olha só, vai dar Inter, vai dar empate ou o Santos leva? Eu aposto... Você vai falar empate, que eu sei. No Santos. No Santos? Santos. Não, eu é porque lá no Sul eu torço pro Grêmio. Então, mas eu acho que vai dar Inter, mas eu torço para o Santos.
Entendeu? Confuso, Você seu está voto, confuso. Eu vou torcer pro Santos. A Deixe seu voto lá no a site pergunta Gazeta não é Esportiva. para quem você vai torcer. Ah, É para quem vai ganhar. é o Inter, então. Seguinte, eu acho que o Inter Meu vai... Deus, mas que confusão, hein? Pois é. Eu acho que o Inter entra com uma pressão muito grande. O Palmeiras abriu 6 pontos. Tem esse peso nas costas contra um time que sabe contra-atacar muito bem, é muito bem comandado pelo Cuca. Né? Poxa vida. Então, acho que o Inter não ganha. Não ganha, só porque eu falei que vai dar Santos. Fala. Olha, volta Rodrigo. Rodrigo. Com Y, né? Ah, Rodrigo com Rodrigo. Y, e o Rodrigo no contra-ataque, o Santos ganha o jogo lá. Boa. Isso aí, Santos. Ah, e você pode colocar também a hashtag Gazeta Esportiva. Tá aí na tela? Tão fraquinho que eu não enxergo. Aqui, ó. Agora apareceu aqui, ó. Hashtag Gazeta Esportiva você coloca nas redes sociais. Twitter, Instagram. Deixa sua mensagem se você acha que vai dar Santos ou Inter. Pode colocar algum outro comentário também, um recadinho pra gente. Nós vamos ler no final do programa. Combinado? E o São Paulo mudou a defesa, meio campo, o ataque para o confronto contra o Atlético Paranaense sábado no Morumbi. Só não conseguiu mudar a sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Já são 6 jogos e 44 dias sem vencer na competição. Que fase, né? Parece que a paciência do torcedor chegou ao limite. Sem vencer há 5 jogos e se distanciando cada vez mais do líder, o São Paulo veio a campo pressionado e modificado. Nenê foi para a reserva. Arboleda e Carneiro viraram titulares, com Reinaldo aparecendo improvisado no ataque. Mas as alterações de Aguirre pouco surtiram efeito no primeiro tempo, que foi pra lá de morno. A primeira oportunidade do tricolor foi de bola parada com Reinaldo. O Atlético Paranaense era tímido na hora de atacar e teve apenas 2 chances. Uma com Pablo e outra nesse chute cruzado de Nicão. A pontaria tricolor também não andava bem. A melhor chance tricolor na primeira etapa foi essa. Depois de grande jogada, Carneiro cruzou de forma açucarada para Diego Souza, que debaixo do gol desperdiçou. Diferente do primeiro tempo, o segundo foi bastante movimentado. O Atlético teve com Pablo 3 oportunidades claras de gol, mas a noite e a sorte não estavam ao lado do atacante. Faltou talvez um pouco mais de capricho, um pouco mais de movimento no ataque ali para a gente conseguir ter esse gol. Já o São Paulo sabia que precisava da vitória. Como o gol não saía, aumentava a expectativa para a entrada de Nenê, que ansiosamente aguardava a sua oportunidade do lado de fora. E aos 20 minutos, Aguirre chamou o meia. Deu a ele rápidas orientações e lá foi Nenê para o jogo. Com ele em campo, o tricolor cresceu e em sua primeira jogada, a bola caprichosamente tocou na trave. Nesse lance, ele pediu pênalti. O árbitro não marcou. Com sede de gol, Nenê até balançou a rede, mas o lance já estava parado. Quem também entrou no segundo tempo e poderia ter decidido foi o atacante Trellis, que teve ao menos 2 chances claras para marcar. E o placar terminou mesmo em 0-0. Com esse empate em casa, os jogadores do São Paulo deixaram o gramado vaiados pela própria torcida. O time completou no Campeonato Brasileiro uma série de 6 jogos sem nenhuma vitória. E o sonho do título está agora cada vez mais distante. Nós temos que não pensar tanto na tabela e nos outros times. Temos que pensar em melhorar, em voltar a la victoria e depois vamos a ver o que acontece. Já falamos muito da tabela em todo este campeonato e não foi uma coisa que ajudou. Então, não é momento de falar disso, sino de que o time volte a vitória no próximo jogo. Podem me chamar de argentino, pode zoar, pois é. Mas ainda assim, eu vejo no argentino uma fidelidade ao time que no Brasil não existe. Aqui é tudo ao contrário. A gente estava conversando, acho, sobre isso, né, Flávio? Lá nos bastidores lá de uma das nossas reuniões, que o time está para cair para a segunda divisão, todo mundo se junta, apoia, né? Aliás, foi uma tese sua também sobre isso, né, Flávio? Que você pode até deixar claro. Aí, de repente, o time dá uma fraquejada, em vez do torcedor apoiar
Mas vem cá, a fraquejada já está durando o quê? 44 dias? É o mesmo tempo que o Rogério Ceni ficou sem vencer e foi mandado embora. Mas olha o time que ele tem. Na verdade, mas melhor, não é? Na verdade, o que acontece é que a torcida de São Paulo de novo apoiou o time para não cair. Eles achavam que ele estava apoiando para ser campeão. Mas quando atingiu um nível que não ia cair, o time caiu de produção, porque o time de São Paulo é um time de 5º para 10º. Ele está no melhor possível. 1/4 já seria uma coisa assim absurda, talvez pela desistência do Grêmio e tal, pelo nível do time. Eu acho muito bom pelo que tem. Esse time não é melhor que o time que o Rogério Ceni tinha? Não, eu acho melhor, não. Talvez. Estamos falando tanto do time de São Paulo, porque tem o Nenê, ganhando, né? porque tem o outro. A gente nunca falou que era um baita elenco. É que era um time mas bom. Tem as estrelinhas dele, Tava ganhando, porque o São Paulo fez muito poucas partidas boas. Talvez com o Atlético Mineiro em Minas, jogo contra o Flamengo. Olha, eu vi vários jogos de São Paulo, contra o Bahia não mereceu ganhar, contra o Ceará não mereceu ganhar, contra o Fluminense quase perdeu. O São Paulo é um time no limite. E não estou dizendo, não, só colocando na real. O time do São Paulo estava muito além do que podia. Só que as pessoas começaram a achar que agora vai dar. Nós falamos isso muitas vezes. Grêmio é melhor que o São Paulo, por causa de elenco e tudo mais. Flamengo. Palmeiras. Bem melhor. São Paulo estava indo longe demais. A questão isso é muito nosso. Você se desprende da realidade para se prender em ilusão. Então, o que manda a lógica? Nosso time é esforçado, é limitado, está fazendo uma boa campanha. Vamos apoiar, porque não sabemos até quando vai aguentar. Tipo, deu o que tinha que dar, mas o torcedor se iludiu achando que era time campeão. No torcedor. Vocês acham que o Aguirre não tira mais nada desse time, como o Miller falou, que chegou no limite? Difícil porque o Everton dificilmente joga, o elenco não segura, a base, mais uma vez, ou não foi usada, ou realmente não segura. Porque nem o treinador coloca, repara, é difícil. E era uma campanha pautada muito na confiança. A confiança está abalada. Quando você perde a confiança... o Hudson mesmo falou, né, que agora eles estão em... Você começa a ficar com medo de tentar. O confronto entre Vitória e Corinthians no Barradão estabeleceu algumas marcas importantes. O Jadson chegou a 200 jogos com a camisa do Timão. E o Cássio igualou o Ronaldo como goleiro com mais atuações pelo Campeonato Brasileiro. São 206 partidas, olha que beleza. Já o resultado poderia ter sido melhor, né? Os 3 pontos escaparam nos acréscimos. O Vitória recebeu o Corinthians no Barradão e foi logo abrindo o placar, depois que Rainer acertou esse chute. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians respondeu. Danilo Avelar cruzou e Jadson pegou de primeira. Aos 45 da etapa final, Roger colocou o Timão na frente. Mas a alegria dos paulistas durou só 2 minutinhos, porque nos acréscimos, Neilton deixou tudo igual novamente. Final, Vitória 2, Corinthians também 2. A gente fica, lógico, com um sentimento ruim pelo que nós apresentamos, um jogo aberto, né, um jogo muito equilibrado, mas que o Corinthians consegue a virada e acaba sofrendo um gol ali numa abafa da equipe do Vitória no final. Então não foi hoje a nossa retomada, a gente queria muito a vitória, né, principalmente por esse peso emocional de uma eliminação, e agora nós temos um jogo em casa, né, um jogo em casa para a gente voltar a nossa retomada a vencer e a gente terminar de maneira digna e o mais alto possível dentro da tabela. Flávio, esse Corinthians não melhora. Em 11 jogos o Jair ganhou 2. Em 11 jogos, o time do Jair fez só 8 gols. 30% de aproveitamento, abaixo até do Osmar Loss. Mas quando o Loss foi demitido, o Jair foi contratado, ele já tinha no Santos um aproveitamento abaixo do Osmar Loss. Era esse mesmo aproveitamento, volta de 30%, 31%, e o Loss tinha 37% no Corinthians. Ou seja, o Corinthians contratou um treinador com um índice de aproveitamento inferior ao que o treinador dele tinha. Depois, se é em Portugal um negócio desse, os caras falam, né? Bom, como é que você contrata um cara com aproveitamento pior do que você tem? O meu treinador está com 20% de aproveitamento. Dá-me cá um que tenha 12%. Pô, é brincadeira, né? E ele está cumprindo, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez lá no Santos. E alguém pode dizer assim, mas o Corinthians tem perdido por erros individuais. É verdade. Ficam olhando a bola em vez de molhar o Neilton que estava livre. Mas o posicionamento leva muito a isso. Exatamente. Concentração, treinamento, tudo isso. E sem falar também na falta de criatividade, né? Na falta de produção ofensiva. Bom, com o fim do Brasileirão aí se aproximando, a briga pela parte de cima da tabela está cada vez mais afunilada.
Já na rabeira da classificação, está todo mundo correndo para ficar fora da zona do rebaixamento. 8 são os times que estão com o fantasma da Série B ali, ó, no cangote, fungando no cangote. E até o atual campeão nacional também está com possibilidade de cair de divisão. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vice-campeão da Copa do Brasil, o Corinthians agora volta as atenções exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. O Timão, 12º colocado, com 36 pontos, tem 5 a mais que o Ceará, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas que ainda tem um jogo a menos disputado. Situação preocupante? Afinal, quais são as probabilidades do Corinthians cair para a segunda divisão? Hoje o Corinthians tem 3,5% de chance de ser rebaixado. Ainda está numa situação bem tranquila. Hoje o Paraná está virtualmente rebaixado e depois nós temos 7 times brigando mais intensamente em termos de probabilidades pelas 3 vagas restantes na Série B do ano que vem. E o Corinthians é o primeiro da fila fora desses 7. Segundo Marcelo Arruda, o Paraná, virtualmente rebaixado, tem matematicamente 99,9% de chances de cair para a segundona. O Sport tem 86% e a Chapecoense 62%. A probabilidade do Vitória cair para a Série B também é alta, 44%. E ainda estão diretamente nessa briga o Vasco com 30% de chance de queda, Botafogo e América Mineiro com 26% e o Ceará com 23%. Bom, se a chance do Corinthians cair é pequena, daria para sonhar com uma vaguinha na Libertadores? O Corinthians ir para o G6 hoje a probabilidade é 0,09%. O G6, no entanto, pode virar até G9, o que aumenta um pouco a chance do Corinthians. Contabilizadas todas essas alternativas possíveis, hoje a probabilidade do Corinthians chegar à Libertadores é 1,5%. Então, estatisticamente, a realidade do Corinthians hoje, as maiores chances é que o time termine no meio da tabela ali, sem vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores e também sem rebaixamento. Sim. Mas ainda tem que olhar no retrovisor, não pode descuidar, senão a fila do pessoal que está atrás dele anda e a Série B começa a virar um perigo mais concreto. Os números retratam o momento, mas não determinam o futuro. Né? O Corinthians, nessa mesma época, em 2007, tinha um ponto a mais do que tem hoje. Em contrapartida, era 17º. Era 17º. Eu acho que o que salva o Corinthians e faz valer esses 3,5% de chance de cair é que abaixo dele tem Botafogo, tem Vasco, tem América, tem Ceará. A nota de corte deverá ser menor. Acho que assim, o Corinthians ele caiu com 44 pontos. Isso, acho que 44 hoje, 42 até você se livra. Com 44 ele não cai de jeito nenhum. E naquele ano ele caiu com 44 pontos. Agora, não dá, né? Estamos falando de Corinthians, né? Outra coisa, que coisa ridícula, né? Você está a um passo do rebaixamento e da Libertadores. Pois é. Tem clube demais do Brasil na Libertadores, não? Tá na hora de mudar isso. Não dá, né? Não dá. Até para valorizar a competição sul-americana, né? Isso. Qualquer um entra. Você é capaz de ter num jogo que você está a 1 minuto de ser rebaixado, você faz um gol, vai para a Libertadores. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro só não foi pior para o Corinthians, porque dos times que estão próximos na briga contra o rebaixamento, só o Bahia venceu. Na parte de cima da tabela, destaque para a goleada do Flamengo e para o empate do Grêmio. Vamos aos gols. Jogando em casa, o América Mineiro até saiu na frente do Grêmio com Juninho. Mas na etapa final, Juninho Capixaba sofreu pênalti que Jean-Pierre converteu. Final 1-1. No Engenhão, o Bahia conseguiu ótima vitória para cima do Botafogo. 1-0 com gol de Edgar Júnior de cabeça. O Sport conquistou os 3 pontos sobre o Vasco e embolou a zona de rebaixamento. Depois que Matheus Gonçalves abriu o placar, os cariocas chegaram ao empate com Fabrício. Mas na etapa final, Cláudio Vinck cabeceou firme e deu a vitória ao time pernambucano, 2-1. Thiago Neves colocou no ângulo e abriu o placar para o Cruzeiro contra a Chapecoense. 8 minutos depois, Arrascaeta de cabeça fez o segundo da Raposa.
E também de cabeça, o zagueiro Dedé deu números finais ao jogo, 3-0 Cruzeiro. E o Flamengo fez o que precisava contra o Lanterninha Paraná. Lucas Paquetá inaugurou o marcador no primeiro tempo. No comecinho da segunda etapa, Vitinho marcou o segundo da partida. 5 minutos depois, Uribe ampliou. E já aos 45, Henrique Dourado encerrou o massacre, 4-0 Flamengo. A 30ª rodada do Brasileirão, como já dissemos no início do programa, vai ser encerrada logo mais com o jogo entre Inter e Santos no Beira-Rio. Então vamos dar uma olhadinha como que ficou a classificação do campeonato até o momento. Palmeiras é líder isolado com 62 pontos, seguido de perto aí pelo Flamengo e Inter com um jogo a menos também. São Paulo em quarto, Grêmio em quinto, perderam terreno, já estão longe da ponta da tabela. O Atlético Mineiro é o sexto, com o Santos logo atrás. Aí na parte da intermediária aparecem Atlético Paranaense, Fluminense e Cruzeiro. Virando a página temos Bahia, Corinthians, Botafogo, Vasco, América e Vitória. Zona da Degola em Ceará, Chapecoense, Sport e o Lanterninha Paraná com 17 pontos. Eu me lembro que no começo do ano eu falava do Atlético Paranaense que estaria ali na briga pela Libertadores. E você está devendo o quê? Um almoço para... o Atlético está chegando. Como está chegando? Está chegando, está seu Fernando Diniz. Acho que mesmo o Fernando Diniz chegaria também. Não, mas o que a gente tinha apostado era você e o Chico? Um almoço se ele se classificasse para Libertadores. Isso. Eu vou junto, mas eu pago o meu, tá bom? Maravilha. Eu vou e não pago, eu vou de bico. Você vai de bico e ele paga. Meus amigos, é sempre um prazer, é um ato de generosidade. Então você vai pagar o meu? Pago. É naquele chique? Que chique. Bora. Na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras está curtindo uma de patrão. Pelo menos sob o ponto de vista de Vinícius Rodrigues. É o Vini na rua, na sua telinha. Eu não aguento mais essa fase. Já são 6 jogos sem uma mísera vitória. Calma, São Paulo. Relaxa, brother. Se não fosse o Cuca, a gente não estaria nessa fase tão boa. Relaxa, Santos. Essa tua boa fase termina hoje. A gente se vê no Beira-Rio. Pelo jeito, um de vocês dois vai ter que tirar o título do Palmeiras. Qual é, meu irmão? A gente tá tentando, mané. Mas não tá fácil não, bicho. Palmeiras não perde uma. Xiii! Olha o chefe chegando aí. Cadê todo mundo, Belo? Já sei, tão com medo do porcão. Eu já tô com uma mão na taça, meu. Saímos do escritório, viemos pra Paulista pra saber se o Verdão querido, vai ser campeão brasileiro, Belo. Vai ser campeão, Belo. Palmeiras campeão esse ano, Belo. Campeão, Palmeiras. Aí, ó, tá otimista esse aí, Belo. Flamengo, Palmeiras não tem mundial. Ô, louco, bicho. 4 amigos. Quem vai ser campeão brasileiro esse ano, Belo? São Paulo. Olha, o Corinthians, hein, mano? O Corinthians tá quase caindo, Belo. E você? O time do mundo é o Flamengo. É flamenguista, meu irmão? Sou. Caiu o Mengão na cabeça, meu irmão. Aí, ó. Se pra que time? Palmeiras. Falei, Belo. O cara é gente boa, é sangue bom, palmeirense. Ou tá vindo outro palmeirense ali? Ninguém pega nós. Não pega. Nem o Inter, nem o Fluminense, nem a Portuguesa. Fica os 3, então. Fogo, dale porco. Olê, olê, olê. Esse é o filho da Dona Márcia e do seu Sérgio. Que beleza, hein? Girando pelo mundo da bola, vamos ao velho continente. Na Itália, a Juventus perdeu 100% de aproveitamento. Na Espanha, o Real Madrid está cada vez mais afundado na crise. Na França, o PSG continua imbatível. E na Inglaterra, a briga pela liderança está pegando fogo. Bom, o mundo do futebol olha para Madrid. A situação de Julien Lopetegui é muito crítica. Amanhã o Real joga pela Champions League contra o Vitória Pilsen. E se não vencer bem, o que se passa é isso, né? Florentino Pérez fala, se não vencer bem, o Lopetegui será demitido. Será uma coisa de maluco. O cara deveria ser, nesse momento, campeão do mundo e não disputou a Copa do Mundo, foi para o Real Madrid e depois de poucos meses já está ameaçadíssimo. Negócio impressionante que aconteceu na vida do Lopetegui. Ou seja, dá para planejar a vida. Mas precisa combinar com os russos também, às vezes, porque realmente inacreditável. O cara normalmente seria campeão do mundo nesse momento, tranquilo, com a Espanha e tal. O que será que está acontecendo? Não disputou a Copa,
foi para o Real Madrid e agora está mais muito ameaçado de ser demitido. Mas o problema é ele ou é o time dele? Ou ele não deu liga? O perfil dele não é do Real Madrid. Eu não sei porque que o Real Madrid foi para cima dele. Você falou isso e um pouco antes da Copa, né? E de repente, nem Copa, nem Real Madrid. E no Santos, o Rodrigo, como o Flávio Prado falou aqui, o Rodrigo vai voltar hoje a disputar o Brasileirão. 17 aninhos, ele já está negociado com o Real Madrid, estava servindo a seleção sub-20 e foi confirmado como titular. Quem também retorna ao elenco é o volante Alisson. O Peixe foi até Porto Alegre com força máxima. 30 de julho de 2008, pouco mais de 10 anos atrás. Essa foi a última vitória do Santos diante do Inter no estádio Beira-Rio. O placar 1-0 e o técnico santista à época, o mesmo dos dias atuais. Eu acho que foi um gol do Michael Leite, né? Eu lembro, nós jogamos lá fechadinho, exploramos o contra-ataque, fizemos gol, ganhamos. Tava um momento ruim, mas dá para ter uma lembrança. Mas é outro jogo hoje, outra característica, né? Um jogo que tem caráter de decisão e vai ser um grande jogo. Com o retorno de Alisson, que cumpriu suspensão na última rodada, o Peixe terá um meio-campo dos sonhos, com Alisson, Pituca e Carlos Sanches. O desempenho desses três juntos torna o time do Cuca ainda mais forte. Com esses três em campo, o Santos disputou 8 partidas e perdeu apenas em uma oportunidade. Mérito do técnico Cuca, que conseguiu retirar o máximo dos atletas. Alisson é o primeiro volante de confiança. Sanches chegou e assumiu a titularidade. Já Diego Pituca vem surpreendendo e cheio de confiança, ele parece intocável no meio de campo. Você fala que eu vivo o meu momento, né? Não sei se vai acontecer daqui 3, 4 dias, eu quero viver meu momento. É lógico que a gente está numa sequência boa, acho que o sonho de todo mundo aqui é disputar essa Libertadores de novo, né? Estamos um passo, né? Então a gente ganhando do Inter, a gente já encosta no Atlético. Então acho que vamos viver para cada passo, depois pegar o Fluminense aqui, vamos ver o que vai dar. O Peixe que encara o Inter nesta segunda terá os retornos de Rodrigo, além de Alisson e Brian Ruiz. Com isso, o provável Peixe tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô. O meio de campo que dá o que falar, Alisson, Sanches e Diego Pituca. E no ataque, Rodrigo, Bruno Henrique e o artilheiro do campeonato com 14 gols, Gabriel. Flávio, ainda nos tempos do Jair Ventura, eu dizia aqui que um time que tem Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol, você não pode imaginar na segunda divisão. Mas, aí verdade, veio o Sanches que não chegou jogando, né? O Sanches não estava. Não, então, aí em chegou defesa o do Jair Sanches, Ventura, né? Pois aí chegou o Sanches que deu uma outra cara para o time também. E o Cuca, queira ou não, não adianta. Quando você compara o trabalho, se compara currículo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro com o Palmeiras. Quer dizer, também isso faz diferença. Mas eu acho assim, em algum momento vai ter uma troca de gerações, é normal, claro. É natural em qualquer atividade. E o problema é que o Jair ele fez um bom trabalho no Botafogo e depois é uma grande dúvida, tanto no Santos como no Corinthians. O trabalho dele no Corinthians até agora, meu Deus do céu, muito ruim. O São Paulo se reapresentou após o empate de sábado contra o Atlético Paranaense, ainda em busca de soluções para a queda de rendimento. Levando em consideração só o segundo turno, o tricolor seria o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para quem já foi líder e sonhava com o título do Campeonato Brasileiro, podemos afirmar que o momento do tricolor não é dos melhores. É verdade que o time ainda está no G4 e que, momentaneamente, tem vaga garantida à próxima Copa Libertadores da América. Mas a diferença para o Grêmio, que está na 5ª colocação, é de apenas 1 ponto. Como se isso não bastasse, o São Paulo está a 6 jogos sem vencer. No retorno, o time de Aguirre venceu apenas 2 partidas. E com esses números, e consequentemente com a queda de rendimento, a torcida tricolor está na bronca com o time. No sábado, depois do empate em 0-0 com o Atlético Paranaense, a equipe deixou o gramado debaixo de vaias e a torcida não poupou. Chamou o elenco de amarelão. Eu entendo. A realidade é que nós venimos de fazer 2 jogos muito ruins. Y la expectativa era muy alta por brigar por el título, por estar ahí en las primeras posiciones y no jugamos bien. Entonces, es normal que se expresen y sientan
às vezes vaias, pero faz parte. Eu não dou importância, porque também nós temos que assumir que o time tem que melhorar. Quanto ao time, Michele, volta a campo na próxima sexta-feira contra o Vitória em Salvador. Aí uma boa oportunidade para o São Paulo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. As boas notícias para o técnico Diego Aguirre ficam por conta de Anderson Martins e Bruno Pérez. Os dois jogadores cumpriram suspensão contra o Atlético Paranaense e já estão à disposição. Quanto a Nenê, permanece a dúvida. O jogador vai continuar no banco de reservas ou vai retornar à equipe titular? Mas isso só será definido até a próxima quinta-feira. Quanto a Everton, ainda não enfrenta o Vitória e talvez possa ser liberado pelo departamento médico para enfrentar o Flamengo daqui a 2 rodadas. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, Palmeiras agora muda o foco e volta as atenções para a Copa Libertadores. Estaremos lá cobrindo todo esse jogão. Quarta tem Boca na Argentina do Celso. O clima vai ser quente. Veja com o Fernando Gavin. O último treino do Palmeiras no Brasil antes da viagem para a Argentina, onde na quarta-feira a equipe enfrenta o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores da América, só teve 10 minutinhos de aquecimento, como de praxe, liberados para os jornalistas. E olha que nem todo mundo participou desta atividade, já que os jogadores que começaram jogando a partida contra o Ceará no domingo ficaram na parte interna da academia fazendo trabalho regenerativo. E por falar nos jogadores que enfrentaram o Ceará, chamou a atenção a foto postada por Felipe Melo de noite nas redes sociais. Ele aparece tomando um belo de um vinho e na parte de trás, na parede, uma foto mostra o volante discutindo com o Messi. Uma foto do jogo entre Brasil e Argentina disputado em 2008 pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. A foto repercutiu na imprensa argentina, especialmente no diário Olé. Polêmicas à parte, o Palmeiras segue firme na briga por títulos na temporada de 2018. E o Felipão, logo depois da vitória contra o Ceará, falou a respeito disso, da pressão de ser campeão pelo Verdão. A gente sempre imagina ou sonha com as melhores condições para a nossa equipe, a disputa de título, a disputa de finais. Já perdemos uma final desde a minha chegada aqui à Copa do Brasil. Aí as dificuldades não são apenas para mim. Há pouco tempo me comuniquei com o Lopetegui do Real e as dificuldades dele também são idênticas, porque a gente tem times que precisam ser campeões. Não é fácil, por uma série de razões e algumas outras acrescentadas. Mas a gente está brigando e vai disputar isso até o final, se possível, sendo campeão de uma competição. É um drama. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão de uma das competições. Eu vejo mais o brasileiro do que a Libertadores. Não por nada, porque o Palmeiras pode ganhar a Libertadores, lógico que pode, mas é mais lotérica. Sim. O Palmeiras ele está planejado. E um time planejado é mais fácil, menos difícil ganhar um turno e retorno. Porque Libertadores pega uma noite imponderável, feliz, né? De repente Sim. um gol no contra-ataque, um outro numa bola parada. Falha de uma arbitragem. Qualquer coisa pode acontecer. Agora, o Felipe Melo também precisava provocar assim, né? Mas pega muito no pé também, né? Pega, mas também dá motivo, né, Flávio? Você jogar contra o Boca já não é fácil. Aí bota uma foto dessa, no sentido eu intimido, Mas eu acho que ele fez a foto, ele não foi pelo fundo, não. Duvido. Foi proposital? Claro Opa! que foi. Tipo, tô chegando. Bom, eu acho aguardem. que sim. Ele com certeza não vai pipocar lá. Não vai. Não sei se mais alguém não vai pipocar. Vamos ver. Mas ele tem que ter equilíbrio emocional para conseguir desestabilizar sem se desestabilizar, né? Perfeito. Lembrando que logo mais, às 19h30 tem show de bola ao vivo na internet com os nossos queridos Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. Acesse pelo site gazetesportiva.com ou pelo nosso canal do YouTube Gazeta Esportiva. É só digitar youtube.com/Gazeta Esportiva, tá? Tem informação, debate, polêmica, confere lá, aproveita e assine aí os nossos canais, tanto do Gazeta Esportiva quanto do Mesa Redonda. Eu garanto que você não vai se arrepender, só vai ter informação bala, tá bom? 7h30 hoje e tem quarta-feira de novo, show de bola. Vamos ver os melhores comentários nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva? Vamos lá? Jaime Rocha, boa noite, Santos vence e ajuda o Palmeiras. Valeu, Jaime. O Maurício José,
Boa noite, Celso, Flávio, Labelle, Michel. Eu, como palmeirense, gostaria que o Santos ganhasse, mas estou mais achando que vai dar empate, que para o Palmeiras também vai ser bom. Valeu, Maurício. O Gidalvo. Boa noite. A chance do Corinthians cair hoje no Brasileirão é a mesma do São Paulo ser campeão da competição. Abraços. O que ele quis dizer, Celso? O São Paulo não vai ser campeão. E o Corinthians não vai cair. O Corinthians não vai cair. Sabe por que o Corinthians não vai cair? Porque os outros são muito ruins, meu. Também acho, né? concordo. No início do programa a gente perguntou qual que vai ser o resultado de hoje entre Inter e Santos e vai dar Santos! 57% dos votos. Aí, eu também acho que vai dar Santos hoje. Nóis. Vamos encerrar o programa homenageando o rapper jamaicano Shaggy. Ah, eu conheço Shaggy. Completa 50 anos. Você vai ver pela música, ele é famosinho. Beijo. Tchau. Parabéns, Shaggy. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Valeu.